Então, doutora Maria, eu queria te agradecer, né, por ter aceitado o convite de vir aqui com a gente. Trabalho essencialmente com diabéticos e eu recomendo o jejum, falo do jejum, tenho vídeos do jejum que eu passo para eles aprenderem, né? Só que a Ótimo. gente tem uma dificuldade, porque, lógico, precisa ajustar a medicação e a gente esbarra na questão do desconhecimento dos benefícios do jejum, né? Então, eu queria primeiro que você se apresentasse, lógico. Já sei um pouquinho da sua vida, mas não vou contar nada, você conta. Então, eu queria saber, assim, falar de você, né, do seu curso, que é um dos melhores do Brasil, relacionado ao jejum. E também, como que você encontrou o jejum? Como que ele apareceu na sua vida? Né? E eu queria que você contasse um pouquinho da Primeiro, sua eu história. queria, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui. É muito feliz para mim conversar com uma nutricionista especializada em diabetes que entende o que eu faço, entende jejum e prescreve jejum. Isso é uma alegria para mim. Esse é o nosso maior objetivo. A gente precisa ter pessoas como você, mais e mais e mais, para que a gente consiga ajudar o maior número de pessoas, porque a real pandemia dentro da pandemia é justamente doenças metabólicas, diabetes tipo 2, gordura no fígado. O mundo inteiro tem, a gente não para de ter esses números crescentes e, infelizmente, nutricionistas e médicos que entendem o que a gente está fazendo são escassos. Esse número está crescendo, ótimo, porém, para dar conta dessa pandemia, a gente precisa de mais e mais e mais. Então, nunca é demais a gente falar isso e divulgar essa informação tão importante. Eu sou médica anestesista, mas desde que eu conheci o poder da alimentação e do jejum, eu mudei todo meu foco de estudo em entender o jejum e como a gente pode usar ele de uma maneira terapêutica para reverter a principal doença que não para de crescer, que estamos frente a esse... Eu digo que a gente está assistindo no nosso plantão as coisas tomarem um rumo descontrolado e não temos feito nada muito eficiente para combater essa pandemia aí que vem de forma arrastada, aumentando exponencialmente desde a década de 70. Então, quando eu descobri que jejum intermitente ia muito além do emagrecimento e que os benefícios do jejum terapêutico incluem o tratamento do diabetes tipo 2, esse foi a minha maior motivação para ir estudar. Eu fui até Toronto, passei um tempo com o Dr. Jason Fung, que é um nefrologista que trata essencialmente de diabéticos tipo 2. Ele chegou no jejum intermitente justamente porque, como nefrologista, ele não suportava mais ver os pacientes dele indo para diálise. Para quem é leigo e está assistindo aqui, a principal complicação dos pacientes que um nefrologista encontra é justamente o acometimento renal, porque o mau controle glicêmico, o excesso de insulina e de inflamação atacam diretamente as células do rim, e isso vai prejudicando a função renal. E quando o rim não funciona mais, os pacientes podem terminar precisando de diálise. Então, esse é o grau de desespero dos médicos hoje em dia que lidam com isso no dia a dia. Por quê? Porque a população não para de piorar, de ficar diabética, mau controle glicêmico, apesar dos medicamentos existentes, e eles estão todos indo parar na diálise. Como um médico que cuida de pacientes que vão para diálise pode impedir que eles vão para diálise? Não é prescrevendo diálise, é tentando achar uma forma eficiente para que os pacientes aprendam como eles podem reverter, melhorar as doenças, não só o sintoma da hiperglicemia. Então, frente a isso, o que ele percebeu, e todos nós, né, eu, você, ficar focando em controle da glicemia, tem vários medicamentos que podem fazer isso. Para quem não tem muito recurso financeiro, a gente está falando aqui do Brasil, né? E cada dia pior, os melhores medicamentos hoje em dia são caros, exceto a metformina. Tem outros medicamentos baratos disponíveis no SUS que não são bons. E então, assim, a gente precisa pensar numa maneira bem eficiente de começar a ajudar todas as populações e não só as que têm acesso a recursos financeiros, né, que têm melhores recursos financeiros. Frente a isso, a gente precisa entender que tratar a glicemia não é uma forma eficiente de resolver o problema. Existem medicamentos que tratam a glicemia
e pioram a doença, e existem tratamentos que tratam a glicemia e também melhoram a doença. Então, se tem um que melhora a doença tratando a glicemia e outro que não, obviamente, o cerne da questão do diabetes tipo 2 não é tratar a glicemia. A glicemia é um sintoma tardio. Então, o que existe hoje em dia que a gente pode fazer, além de medicamentos, para conseguir melhorar isso? Existe o que eu e você fazemos, né? Cuidar e educar a população para comer melhor. Qual que é o problema? Ninguém entende que a alimentação é o que decide o destino de uma pessoa que não tolera carboidratos. Quando a gente fala desse jeito, fica meio óbvio, né? Se a gente definir diabetes tipo 2 é uma doença que não tolera carboidratos. O tratamento é dar carboidratos. Faz algum sentido? Não faz, né? Fica meio claro e até um pouco estúpido. Eu costumo sempre comparar com intolerância à lactose e intolerância ao glúten. Quando a pessoa tem intolerância à lactose, ela comeu lactose, ela corre para o banheiro. A pessoa que tem intolerância ao glúten, come glúten, vai para o banheiro. A pessoa que tem intolerância à glicose, come a glicose e não acontece nada. Entre Exatamente. Aspas, né? Então, e assim, até as diretrizes também, elas preconizam, né, 55% a 60% de um item, um nutriente que é o que faz mal para aquela pessoa. Assim, é o que realmente não faz sentido. É bom sempre colocar em perspectiva, né? O teste que a gente usa, um dos testes para fazer o diagnóstico do diabetes tipo 2 é o teste de tolerância oral à glicose. O que significa isso para um leigo? Você vai dar glicose para uma pessoa tomar no laboratório e medir o quanto ela tolera esses 75 gramas de glicose. Se essa pessoa tomou 75 gramas de glicose e está com o resultado do exame alterado, o que significa isso? Primeiro, o diagnóstico, diabetes tipo 2, pode ser feito assim. Segundo, significa que ela não tolera 75 gramas de glicose sem ficar com o resultado alterado, certo? Então, esse é um jeito de entender o que é esse teste. Beleza. Então, se você não passou nesse teste, você tem diabetes tipo 2, você não tolera 75 gramas de glicose. Tá bom. E o que a maioria dos nutricionistas e os médicos recomendam, então, para essa pessoa que não tolerou 75 gramas de glicose no teste? Recomendam que ela ingira 200 gramas de glicose por dia. Você não passou no teste de 75, mas você vai tomar 200 gramas de glicose, vai comer 200 gramas de glicose por dia de carboidrato, e aí você toma remédio para aguentar isso que você não tolera. Então, assim, quando a gente coloca nessa perspectiva, fica fácil para qualquer um entender, né? E esse médico, o Dr. Fung, que eu fui estudar, ele fala dessa maneira simples, isso é o que mais me encanta nele, eu tento traduzir a simplicidade dele para o português, porque justamente eu acho que isso, de tudo que ele faz, porque tem vários outros médicos que fazem também, mas tudo que ele faz, ele tenta simplificar e deixar acessível para qualquer pessoa entender a mensagem. Por quê? Gente, porque não dá. É muita gente sofrendo do mesmo problema de desinformação. Diabetes tipo 2 é uma doença dietética. Se você não aprender a comer com o olhar desse, um olhar simples desse, você vai ficar dependente de pessoas te falando o que comer e, pior ainda, da mídia, que não entende absolutamente nada e reproduz esse pensamento equivocado sobre a alimentação que a gente aprendeu desde a década de 70. Então, para ter um pouco mais de liberdade, as pessoas precisam entender um pouco melhor o que está acontecendo. Então, a gente realmente precisa falar de um jeito muito simples para conseguir espalhar essa informação. E aí a gente esbarra em profissionais que, ao invés de quererem mudar e ajudar mais pessoas, preferem estar certos. E é por isso tamanha impopularidade e pouca visibilidade dessa informação que a gente está conversando aqui diante das outras informações, né? Dá muito mais ibope falar sobre um medicamento que vende, que é patrocinado, etc., ou de uma dieta que precisa de, sei lá, comprar kit, ir no supermercado, uma lojinha de presunto natural e tal. O negócio que a gente está falando aqui é simples, né? Parece que vai ter, né, no meio da multidão, assim, porque a gente fala coisa, a pessoa olha pra gente assim, mas, tipo, como assim? Né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, eu tenho várias lives de vários assuntos já, e eu também faço lives
em 2 grupos do Facebook, né? Com milhares e milhares, tipo 70 mil, 90 mil pessoas, né? E aí eu faço live uma vez por semana em cada grupo. E aí, quando eu vou falar, por exemplo, com a questão do ácido úrico, o que tem relação com diabetes, que é o responsável ao açúcar. Quando a gente fala que é esteatose, o responsável ao açúcar. Eu falo em triglicerídeo, o responsável ao açúcar. Então, assim, eles ficam, mas nossa, eu nunca ouvi isso, mas, poxa, mas por que nunca me disseram dessa forma? Então, eles ficam meio chocados com essa informação que a gente sempre fala, é muito contra a maré, a gente é muito contra a correnteza. A gente parece assustador, mas eu prefiro ir contra a correnteza, porque, assim, em 20 anos de nutrição, eu nunca tive tanto resultado como agora. Com que certeza. é justamente que é low carb de forma correta e jejum intermitente. Então, é absurdo. Eu sempre coloco um depoimento ou outro, né, no meu feed, nos meus stories. E se eu colocar tudo que eu recebo, nossa, o feed só fica depoimento, porque é muito impressionante tudo que a alimentação adequada faz. Eu fico muito encantada. Com certeza. E a gente tem que levar em consideração também a praticidade do que a gente está falando, né? Diante dessa pandemia, de tanto sofrimento que a gente está vendo, os diabéticos também são uma população específica que está em maior risco. Não só os diabéticos, né? Mas as pessoas com síndrome metabólica, com resistência insulínica, elas estão em maior risco dos casos graves, do acometimento grave do Covid. E se você tiver uma estratégia inatingível, difícil de praticar, fica mais difícil para falar de uma maneira geral, do jeito que a gente está falando aqui, né? Porque diabéticos precisam, eles têm uma diferença do que a gente está falando. Diabéticos precisam de acompanhamento médico para ajustar a medicação. Mas é importante a gente colocar em perspectiva que se a gente não mostrar a importância da alimentação como uma estratégia também de prevenção dos casos graves do Covid, as pessoas ficam só desesperadas em conseguir a vacina e ficar isoladas. Lógico que essas são as melhores medidas que a gente tem para diminuir o contato com o vírus e a transmissão. Agora, e depois que você pegou? Tem alguma coisa para você prevenir, para você melhorar o seu sistema imune frente a uma infecção do vírus? Então tem. É super importante a gente falar que escolher alimentos que não vão piorar a sua imunidade e melhorar o controle glicêmico, eles podem impedir que um diabético tenha o acometimento grave da doença. Por quê? Porque a gente sabe que diabetes tipo 2 já é uma condição, uma doença crônica que tem uma suscetibilidade a vários tipos de infecção, não é só a vírus. Além disso, a gente tem uma correlação de piora dos quadros do diabetes específico do COVID, que é o SARS-CoV-2, ele se liga à enzima conversora da ECA, né? Enzima conversora da angiotensina 2. Então, esse é a portinha de entrada pelo qual o vírus entra. Então, um mau controle glicêmico e a síndrome metabólica aumentam a expressão dessas portinhas. Então, imagina que quando você entra em contato com o vírus, você tem mais portinhas abertas para ele entrar. Isso já é um aumento da suscetibilidade ao vírus, sem contar que quando ele entrar na célula, o seu sistema imune já não funciona bem, porque você tem uma doença crônica que ativa a inflamação de baixo grau e deixa o seu sistema imune fraco. Ele não combate vírus com a mesma qualidade. Então, quando a gente vai olhando isso, tem também vários mecanismos novos mostrando que o próprio vírus piora a sua resposta, aumenta a hiperglicemia. E isso aumenta a sua inflamação. Então, é um monte de mecanismo que a gente está vendo que justifica por que essa população está tendo casos graves. A hiperglicemia é um dos componentes conhecidos de aumentar a suscetibilidade aos casos graves do vírus. E quando a gente come, em seguida, a gente já tem ou uma piora ou uma melhora da glicemia de acordo com o que você escolheu. Então, assim, a gente não está falando aqui de ideais. A gente está falando de medidas que, logo depois da sua refeição, se você picar o seu dedo, você consegue ver que fez uma melhor ou uma pior escolha de acordo com o que você comeu. Então, de uma maneira prática para um diabético. Se você é diabético e está assistindo aqui, você acorda de manhã, come um pãozinho integral ou uma tapioquinha com queijo branco, 0% de gordura, que foi o que te mandaram comer. Você faz isso
e usa tal e qual, que é aquele adoçante que se diz zero açúcar. Você fez isso e você mede a sua glicemia nesse dia, anota num papel, porque senão você pode esquecer. Esse é o primeiro dia do teste. No dia seguinte, você vai fazer a mesma coisa, você vai acordar, só que você vai trocar o seu café da manhã. Você vai comer 4 ovos, se quiser pode botar um bacon para dar um saborzinho. Então faz um omeletão ou come 4 ovos fritos. Toma um café preto sem açúcar. Em seguida, você vai medir a sua glicemia meia hora, 1 hora e 2 horas depois. Anota no papel o que você fez no café da manhã 1 e o que você fez no dia seguinte, no café da manhã 2. Então, você não precisa acreditar em mim. Você não precisa acreditar em ninguém. Faz você. Acorda, faz isso num dia, acorda, faz isso no outro dia. Você mesmo, você não vai precisar de ninguém te contando. Você vai ver os seus resultados. Então, o que a gente está falando aqui é tão importante que é acessível a todas as pessoas e pode melhorar a sua saúde imediatamente. É tão importante que você entenda isso que, de acordo com as medicações que você estiver usando, se você fizer isso num dia, você pode até ter hipoglicemia, porque a sua medicação está programada para você comer pão todo dia que acorda. O dia que você não come e não precisa daquela medicação, você pode até ter hipoglicemia. Então, mas vocês vejam aqui que o perigo não é por não comer carboidrato. O perigo é porque você está com uma medicação ajustada para um hábito que não é adequado para você. Eu não sei se eu falei muito complicado. Não, não tá falando muito complicado, não. Tá tudo certinho. Depois eu vou voltar para muito comentário, depois eu vou voltar e vou falar e perguntar tudinho. A gente sabe que esse hábito do café da manhã nem sempre foi assim, né? Antigamente, as pessoas não tinham essa facilidade que a gente tem, as pessoas não compravam um produto na esquina que quisesse, super fácil. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse contexto do jejum, que antigamente as pessoas faziam jejum, né? E aí veio a Revolução Industrial, veio toda essa facilidade que a gente tem, e acabou que o boom da obesidade coincidiu com essas facilidades. E lógico, uma refeição com segundas intenções, vamos dizer assim, o café da manhã, porque a gente cresce ouvindo o café da manhã é a refeição mais importante, o café da manhã é o café do dia por dia. A gente cresce isso, mas como ajudar os nossos pacientes a verem que não é tão bem assim, que não é isso, na verdade. Sim, é muito importante mesmo falar sobre isso, porque começar uma estratégia tendo medo dela, o risco, a chance de sucesso é baixíssima, né? Então, se você começa a fazer jejum com medo do jejum, gente, espera você estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, assistir mais lives para começar, porque ter medo de uma estratégia que é milenar não faz sentido. Você precisa parar um pouquinho mais, escutar e pensar. Então, vamos pensar comigo. Vou convidar vocês para viajar um pouquinho no tempo comigo. Vamos voltar para os homens das cavernas, tá? O que define um homem da caverna, um homem pré-histórico? O que define é que eles não tinham controle sobre a alimentação. Eles não sabiam quando eles iam ter a próxima comida. Então, quando eles viam um javali, conseguiam caçar, eles comiam até não poder mais, porque eles não sabiam o próximo dia que iam ter acesso a outra caça e nem tinham condições de guardar o javali na geladeira ou no freezer para quando faltasse. Então, o homem pré-histórico, ele não tinha formas de garantir o alimento, prever quando teriam o próximo alimento para se programar e nem armazenar. A gente não tinha nada disso. Então, a gente vivia às custas da natureza. E o fato da gente viver às custas da natureza implicava, sem falta, em ter períodos de fartura e períodos de falta. Isso é o que define os seres pré-históricos que sobreviveram ao longo do tempo e nos trouxeram até aqui. Se ficar alguns dias sem comer fosse fatal, nós não estaríamos aqui. É muito importante pensar nisso, gente. É óbvio só quando a gente fala sobre isso. Se a gente não para pensar, a gente fica com medo de pular o café da manhã. Então, a gente não chegou até aqui comendo o tempo inteiro. Não existia geladeira, não existia barrinha de cereal, não existia iFood. Não existia
acesso rápido à comida, e não, a gente nem dominava a agricultura naquela época. Então, nem plantar, nem ter o seu quintalzinho plantado, a gente era nômade. A gente vivia migrando aonde tinha comida. E a gente se escondia em caverna, tá? Então, essa é uma realidade que é importante colocar em perspectiva. Depois, a gente começou a se fixar em lugares e graças à alimentação, à agricultura, graças a ela, a gente se fixou e começou a evoluir como sociedade, porque com mais alimento garantido, secas muito longas e muito frio e muito tudo, a gente não sobrevivia, né? O que determinava se uma tribo ia sobreviver ou não era a capacidade que ela tinha de conseguir alimentos. Então a gente só evoluiu porque conseguiu controlar o ambiente e controlar a comida e saber que, nossa, agora a gente sabe controlar, plantar grãos, a gente consegue estocar esses grãos e quando faltar a gente vai ter o que comer e vai progredir, procriar e crescer em população e número. Foi assim que aconteceu. Só que a gente ficou muito bom nisso. A gente ficou bom demais. Faz só 70 anos, mais ou menos, que a gente manipulou as técnicas industriais de produzir comida a longa escala e baratear o preço. Então, toda essa comodidade tem um preço. A comida ficou muito barata. A gente não sofre mais com escassez de alimento, a maioria da população mundial. A gente sofre de escassez de alimento de qualidade, mas porcaria, pode ver que em países paupérrimos, onde o acesso à água é restrito, o acesso à Coca-Cola é mais fácil. Eu não estou brincando, aqui é sério, os números mostram isso. Teve até um congresso na Suíça que falou disso, tá? Então, o acesso a essas populações muito pobres, a Coca-Cola hoje em dia é maior do que acesso à água limpa. Então, a gente ficou bom demais a ponto de ter esses alimentos baratos, esses produtos alimentícios baratos, mais acessível do que comida de verdade. Então, a gente inverteu a ordem. E o pior de tudo é que a gente não sabia, óbvio, né? Foi um teste na população humana que não deu certo, mas a gente ainda não conseguiu reverter esse processo. A gente não sabia que consumir esses alimentos processados teria um efeito colateral do nosso apetite também. Por quê? Porque esses alimentos, esses produtos alimentícios embalados que duram muito tempo na barrinha de cereal, na sua bolsa, na despensa, no armazém do supermercado, aguentam frio, aguentam calor, não estragam, né? A gente usa o leite condensado porque ele aguenta altas temperaturas para fornecer para o exército, o MM porque tem a casquinha lá que não derrete e o exército americano conseguia levar nas guerras. Tudo tem um porquê. Foi de propósito? Não foi. Mas qual é o efeito líquido desses alimentos terem entrado na nossa vida? Eles são cômodos, eles são práticos, a gente sempre tem alimento perto, mas eles aumentam o apetite, o nosso cérebro não sabe lidar com ele. Por quê? Porque esses alimentos têm uma combinação que não existe na natureza de gordura doce. Muita gordura com muito carboidrato, a gente não sabe lidar com isso. E o efeito disso é a gente querer mais e mais e mais. Qual que é o efeito ruim disso? O nosso estilo de vida não para de piorar, o nosso grau de estresse crônico não para de aumentar. E a maneira que a gente lida com a comida faz muito tempo que não tem a ver com fome. A gente come para diminuir o nosso estresse, para comemorar, para se consolar. A gente come por comodidade e a gente come por medo também. A gente come por medo de ficar sem esses alimentos. Sendo que, há pouco tempo atrás, na década de 60, não existia esse tipo de alimento cômodo e prático em todo lugar. Então, você realmente tinha 2, 3 refeições por dia. A gente tem estudo que mostra isso. Era de 2 vezes por dia que você comia. Hoje em dia, a gente tem estudo mostrando que 9 vezes por dia. Exatamente. E aí a cultura está tamanha de excesso de alimentação, do maximalismo alimentar, é que pouco importa o que você come, o importante é não ficar sem comer, porque é perigoso. E isso faz com que mães fiquem preocupadas que as crianças não têm fome de manhã e entuchem porcaria só para a criança querer comer. Crianças que são muito mais conectadas com o hábito de estou com fome, estou saciado, não quero mais, comi devagar e consegui chegar num nível que eu não quero mais.
a gente vai destruindo isso das crianças a ponto delas ficarem rapidinho parecidas com nós adultos, que não sabemos mais o que é fome, o que é saciedade, o que é nervosismo, o que é estresse, o que é tristeza, o que é ansiedade e por aí vai. Então, a gente está vivendo um verdadeiro caos alimentar e o pior mesmo é não ter consciência disso, porque quando a gente tem consciência, quando a gente sabe que tem um problema, a gente sabe aonde agir. E isso é que é interessante para os pacientes que são diabéticos. Por quê? Porque carboidrato, gente, evitar carboidrato refinado, e daí carboidrato refinado, o exemplo fácil é o pão, o macarrão, o bolo e o chocolate, o sorvete, evitar esse tipo de alimento no dia a dia é um esforço muito grande. Até quem tem consciência do problema sofre para evitar, porque eles são rápidos, eles são fáceis, eles são práticos, eles são baratos e eles são vistos como essenciais por boa parte da população ignorante que ainda não entendeu o que a gente está vivendo agora com comida processada. Então, até para quem sabe que o problema é difícil de evitar. Imagina para quem tem medo de ficar sem comer e acha que qualquer coisa é melhor do que ficar sem comer e acha que não tem problema comer um pão integral todos os dias de manhã com um tal e qual que tem maltodestrina. Então, isso é um dano infinito à população. A gente precisa de informação primeiro, que enquanto não perceber que é um problema, não vai melhorar. Só que depois que perceber que é um problema e quer melhorar, aí começa a sua luta, né? Desculpa. Sim, essa coisa de que... Não, tranquilo. Imagina, você que vai falar aqui. Essa coisa, né, que a gente tem que comer. Não pode ficar sem comer. Aí adoece, tem que comer. Aí você faria algumas frases aqui que eu achei que o Hipócrates, por exemplo, falou assim: nossa alimentação deveria ser nosso remédio deveria ser nossa alimentação, porém, comer quando se está doente é alimentar a doença. Exatamente. Aí o Felipe Patelski falou assim: jejum é o melhor de todos os remédios. E ele é o pai da toxicologia, né? E Benjamin Franklin falou assim: o melhor de todos os remédios é o descanso e o jejum. Queria com você falar um pouquinho dessa coisa, como assim a gente, quando está doente, tem que fazer jejum, a gente não tem que se alimentar para ficar mais forte? E assim, eu já vi algumas pessoas citando estudos que pessoas com câncer, quando fazem jejum, têm uma capacidade maior, tem um percentual maior que se recupera, ao invés de pessoas que só comem açúcar, comem carboidrato e tudo mais, estando doentes. Numa quimioterapia, no caso, pessoas que fazem quimioterapia, que fazem jejum, elas atuam mais, né, e melhor no câncer do que quem come, quem fica comendo. Poderia falar um pouquinho disso? Posso. As pessoas verem que realmente o jejum é muito interessante nisso, né? Então, assim, o jejum ele é utilizado milenarmente para uma série de práticas, não só de saúde, mas também religião, práticas de maior conexão com outros objetivos. Então, a gente sabe que o impacto do jejum não é só no emagrecimento, a gente sabe que ele tem impacto sistêmico, atua em todos os processos, tá? Quando a gente fica sem se alimentar, a gente provoca uma resposta sistêmica. Muito se estuda sobre o impacto do jejum na imunidade. Primeiro, assim, a primeira parte que você falou muitos assuntos de uma vez, então eu vou dividir para começar. A primeira coisa que você falou foi de alimentar a doença quando você está doente. Isso a gente chama de inapetência do jejum, da doença, tá? Quando a gente está com infecção, é comum a gente perder o apetite. Essa seria uma forma da gente combater a doença, tá? Quando a gente está doente, é normal não ter fome. Então, você não vai se obrigar a comer se você está sem fome. Você respeita o seu apetite, tá? Isso de uma maneira bem, assim, grosseira de falar, porque lógico que tem algumas doenças que inapetência é justamente uma manifestação dela. A caquexia do câncer, por exemplo. Então, assim, é um assunto bem... mas falando de infecções agudas, por exemplo, quadro viral, Covid, é uma dúvida super comum. Nossa, eu estou com Covid, eu preciso comer de 3 horas para ficar forte. Não. Se a gente for pensar que quando a gente está no estado em jejum, o nosso sistema de resistência e resiliência ao estresse aumenta, toda vez que a gente come é uma forma de
enfraquecer, a gente fica mais vulnerável, porque é tudo uma troca. Então, você vai lá comer nutrientes, é uma troca, você diminui um pouco essa resistência ao estresse para conseguir absorver esses nutrientes. E aí, quando você fica em jejum, você volta ao seu estado de resiliência, tá? Então, muito se estuda sobre o jejum ter um impacto de aumentar a sua resiliência ao estresse. A gente fala isso sobre hormese, né? É o conceito de que pequenos estresses te tornam mais fortes para combater um estresse maior no final. Então, essa alternância do estado alimentado para o estado em jejum é um estado benéfico e natural que a gente evoluiu para isso. A nossa maneira de se alimentar moderna, ela diminui esse estado em jejum. Então, é como se fosse um desequilíbrio do nosso estado natural. Por quê? Porque a gente fica mais períodos vulnerável no estado alimentado, no modo produção de proliferação e crescimento, e fica menos no estado manutenção e resistência ao estresse. Então, fica claro que durante uma infecção, se você não tem fome, uma infecção aguda, você não vai se obrigar a comer, respeitar a sua fome, seu apetite. E quando for comer, você tem que fazer questão de fornecer os melhores nutrientes para que o seu corpo use esses nutrientes ao seu favor e não piorando a sua inflamação. Comida processada, os óleos vegetais, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, açúcar, todos os tipos de açúcar, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar de sei lá o quê, baixo índice glicêmico, é tudo açúcar. Açúcar também tem um impacto em reduzir a sua imunidade. Então, quando você for se alimentar na vigência de uma infecção, você pode ou estar aumentando essa sua vulnerabilidade ou deixando mais forte. Por isso que a escolha do que você come é tão fundamental quanto fazer jejum. Então, nesse sentido, realmente, ou você está alimentando sua doença, ou você está ficando mais forte. Tanto aumentando seus períodos de jejum, quanto, quando for comer, dando nutrientes que realmente vão servir de bloquinhos de construção para ficar mais forte, tá? Então, nesse sentido, fica claro que você deve respeitar essa inapetência da infecção é natural, a gente deve usar com naturalidade, porém, na hora de comer, você não vai ligar e pedir uma pizza, né? Isso é muito importante, que a gente tenha que levar isso em consideração. E aí, evoluindo um pouco mais, jejum e câncer. Hoje em dia, estuda-se muito os potenciais efeitos do jejum, justamente porque o estado em jejum ele é um estado que faz com que células saudáveis se adaptem de uma maneira mais resistente ao estresse na vigência da ausência de alimentos. Então, o estado em jejum é um estado natural que células saudáveis se adaptam muito bem. Células tumorais com crescimento crescimento desenfreado, elas não se adaptam a isso, justamente porque o crescimento delas é desregulado e incessante. Elas não usam os nutrientes como sinal para regular e agora eu entro no modo manutenção, agora eu entro no modo proliferação. As células tumorais estão doentes, elas não usam esse contexto externo. Então, o que acontece? As células tumorais não se adaptam a um ambiente de ausência de alimentos, elas continuam proliferando. E por que estão usando essa vulnerabilidade que encontramos do estado em jejum em pacientes com câncer? Porque, potencialmente, se as células tumorais não se importam com o jejum, não mudam a atividade delas no jejum, e as células saudáveis ficam mais quietinhas no modo resistência e não no modo proliferação, isso pode ser usado como um adjuvante do tratamento convencional do câncer. Então, o que a gente está falando aqui, pessoal, estamos estudando, você nunca vai falar, estou com câncer, vou abandonar o tratamento convencional e vou jejuar. Não. A gente está falando aqui sobre estratégias para melhorar a sua resposta aos quimioterápicos. Então, é isso que se estuda. Essa vulnerabilidade pode trazer benefício no tratamento, tanto em deixar as células do nosso corpo menos afetadas pelos quimioterápicos, ou seja, diminuir efeito colateral, bem-estar, menos acometimento cerebral, menos queixa de queda de cabelo, diarreia pós-químio, cistite, retite actínica. Isso tudo, pessoal, está em estudo, tá? A gente tem estudos em desenvolvimento,
tem estudos clínicos em humanos espalhado pelo mundo hoje em dia. Tem na Europa, tem nos Estados Unidos. É o que a gente está estudando, tá? Além disso, além de deixar as nossas células menos afetadas pelo tratamento, ou seja, reduzir os efeitos colaterais pós-quimioterapia, pode diminuir a diminuição dos leucócitos pós-quimioterapia? Pode, a gente está estudando isso. Além disso, tem o efeito no tumor. A gente talvez deixe o tumor mais suscetível às drogas. Por quê? Porque se elas agem mais no tumor e as células saudáveis estão proliferando menos, isso pode aumentar também a eficácia do tratamento contra o tumor, não só em proteger a célula saudável. Então, esse é o raciocínio mecanístico que a gente está usando para estudar em humanos, porque em animais a gente já tem bem mais resultados, que a gente pode falar muito melhor sobre os resultados em animais. Mas é esse o raciocínio. Fantástico. Agora vamos para o diabetes, né? Vamos pro tema. Dá a volta ao mundo. Ó, meu chá é de canela, tá, pessoal? E eu coloquei, ó, uma canela em pau aqui. Bom para diabéticos, tá? Substituir uma refeição por isso aqui, ó, é sensacional. Só que se você usar insulina, você precisa do seu médico até para isso. Mas enfim, vamos lá. Assim, só entre parênteses, né? Porque aí já vai entrar no diabetes mesmo. Quando o paciente fala, olha, eu quero fazer jejum, ele diz, não faz. Como você ajudaria a gente em como lidar com isso? Sim, você diz do tratamento e o paciente não está disposto a jejuar. Não, o paciente quer jejuar. Conversa com o médico dele, só que o médico diz, não, jejum não é bom. Jejum faz mal, perigoso. Sei lá, ou vai fazer... Então, perigoso. Eu sempre aconselho que troque de médico. Poderia conversar. Então, é difícil conversar com médicos que acham que o jejum é perigoso ainda. É melhor trocar de médico. Hoje em dia é a melhor maneira. E assim, o melhor para conversar com esses médicos que não estão dispostos, porque não conhecem os efeitos do jejum, é melhor mesmo falar sobre... Se quiser, pode mostrar relato de caso. O Dr. Fung, inclusive, tem séries de casos. Ou então falar sobre a dieta de restrição de carboidrato, que nada mais é do que o estado em jejum alimentado. Então, isso a gente tem muitas evidências de alto nível. Sim. Então, se o seu médico for capaz de ler criticamente um artigo, você pode mostrar a revisão sistemática de low carb, ou você pode até mostrar os guidelines, porque quem não sabe muito analisar criticamente, isso infelizmente a maioria dos médicos, se você mostrar dos guidelines das sociedades como do Canadá, Estados Unidos, Austrália, não para de crescer o número de sociedades do mundo reconhecendo a dieta baixa em carboidrato como uma melhor estratégia. Então, se você for capaz de conversar com o seu médico sobre a dieta baixa de carboidrato, e aí a melhor referência que a gente tem no Brasil com muito orgulho é o Dr. Souto, todo o material do Dr. Souto, inclusive, exato, e o Guilherme Marchesini. Guilherme Marchesini já é recomendação de médico, né? Mas o que eu estou falando aqui é de informação para você discutir com o seu médico. Daí a gente tem o blog do Dr. Souto como uma boa fonte, que tem lá todos os artigos. A gente tem cursos, né? O melhor curso que a gente tem para pacientes, específico para diabetes tipo 2, tem o do Dr. Guilherme Marchesini e tem o do Dr. Souto com o Dr. Bomeni, que inclusive abriu vaga agora, que é o Diabetes a Solução, que é excelente, que eu fiz esse curso também. Então, a gente tem, graças a Deus, muitas opções novas surgindo como opção, tá? E muitas vezes, por exemplo, o curso do Dr. Souto, ele oferece material para os diabéticos se informarem e oferece carta ao médico, vários recursos para que o paciente possa levar ao médico sobre a estratégia baixa em carboidrato. Jejum intermitente já é mais difícil falar, então eu recomendo que se você é um paciente que não consegue diálogo com o seu médico, comece por low carb. E aí, se ele for desrespeitoso e não te der apoio e achar que você está louco, não desista da ideia. Louco está esse médico que não tem análise, nem a capacidade de analisar criticamente um artigo. E não é nem culpa dele. Então, também não precisa nem ficar com assim... ficar triste pessoalmente com o médico. O nome dos médicos, Flávia, que você está pedindo, você precisa entrar no site do curso Diabetes a Solução, do Dr. Souto, tem a lista de todos os profissionais que fizeram esse curso. Lá é a melhor fonte para você conseguir. E se você tiver com papel e uma caneta, você olha aqui também Guilherme Marchesini.
É só entrar no Instagram dele, tá bom? E a live vai ficar gravada, dá para você dar pausa e voltar para a informação. Então vamos lá. Vai ficar. Então, vamos lá. Claro que quando a gente faz o jejum, né, a gente não está se alimentando, não está entrando carboidrato, que a grande maioria come. Claro, a gente não está aumentando a insulina. Né? Porque a gente sabe que o diabetes, das três, uma. Ou ele não tem insulina na quantidade adequada, ou ele pode até produzir na quantidade adequada, mas tem resistência à insulina, ou os dois, né? Ou não produz e ainda tem resistência. E aí, no caso do jejum, a gente reduz essa entrada de carbo, automaticamente a insulina vai baixar muito. E como que o jejum entra como a ferramenta? Assim, o raciocínio teoricamente seria esse, mas raciocínio ele age na simples. insulina, ele faz aumentar a insulina quando está em jejum. Então, raciocínio simples. Para a gente melhorar o diabetes tipo 2, a gente não precisa só melhorar a glicemia. Mas, folgo em falar, e você que é diabético tipo 2 está ouvindo, folgue em saber que durante o jejum a gente usa esse excesso de glicose, tá? Então a gente tem uma queda progressiva para níveis normais. Importante lembrar, se você é diabético e tem glicose em excesso, o seu corpo, que é inteligente, ele vai consumir esse excesso de glicose, e esse é um dos efeitos esperados do jejum benéficos, que é reduzir a sua glicemia para níveis normais. E se você está escutando aqui, é normal, não tem diabetes tipo 2, e ai meu Deus, o jejum vai me dar hipoglicemia. Não, pessoal. O jejum modula o valor da glicemia. Então, se a sua está muito alta, ela entra em valores normais. Se a sua é normal, ela baixa pouco. Na verdade, ela precisa até de perto de 2 dias para começar a baixar, mas aí você já está fabricando gordura e você não está usando. Então não tem impacto nenhum. Apesar de você ter uma hipoglicemia quando você pica o dedo, você está ótimo. Por quê? Porque você está usando outro combustível de gordura como fonte de energia para o seu cérebro principal, tá bom? Então, esse é o primeiro aspecto do jejum fazer sentido para diabetes tipo 2. Segundo aspecto, o que ele faz na insulina? Lembra que para um diabético tipo 2 melhorar, ele precisa modular a insulina para valores normais. Se o diabético tem insulina demais, o que ele precisa? Ele precisa diminuir os níveis basais de insulina para começar a melhorar, porque é só assim que ele vai começar a queimar a gordura em volta do pâncreas e a gordura em volta do fígado. Tá bom, nossa, o que eu faço para conseguir baixar essa insulina? Jejum. Aí que entra o jejum, tá? Quando a gente entra no estado de jejum, a gente só precisa fabricar o mínimo de insulina basal para sobreviver. Então, a mesma insulina basal que o diabético tipo 1 precisa injetar, quem não tem diabetes tipo 1 fabrica a própria insulina, só que ela precisa de menos. Daí a vantagem, enquanto você está em jejum, você não precisa fabricar mais. E comer não provoca a resposta exagerada que você tem normalmente pós-alimentação. Então, uma pessoa com resistência insulínica, ela tem uma resposta exageradíssima a carboidrato, ela não tolera bem. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você vai comer, sei lá, a batata doce que o seu cardiologista te recomendou, diabético tipo 2. Você come a batata doce igual ele te orientou, e aí você vai picar o seu dedo, você vai ver que você fabricou, não estou falando de glicemia agora, você fabricou 4, 5, 12 vezes mais insulina do que você normalmente deveria, se não fosse diabético. Esse aumento da insulina, ele dura um tempão até cair. Então, se você vai e come várias vezes ao dia, você não permite nenhum momento que essa insulina comece a baixar. E o processo, o raciocínio do jejum é aumentar os períodos que você deixa a sua insulina baixa. Porque é só expondo repetitivamente o seu corpo a períodos com insulina mais baixa que o seu corpo vai começar a se adaptar a esses valores novos, tendo a oportunidade de queimar essa gordura e começar a sair desse ciclo vicioso. Por quê, gente? Porque mais insulina aumenta a produção de gordura no fígado, nos órgãos, piora a resistência insulínica, e aí resistência insulínica aumenta a produção de insulina. Então, é um ciclo vicioso de jogar gasolina na fogueira sem parar. Para pular fora desse ciclo, você precisa combinar, diminuir a frequência que você come e, quando você come, comer menos do que você não está tolerando, que são os carboidratos. Então, combinar essas duas estratégias, restringir carboidrato quando você come e parar de comer o tempo inteiro,
você está fazendo o que há de mais poderoso para melhorar a sua doença. Não tem remédio que abaixa a insulina para tratamento. Existe parar de comer o tempo inteiro e parar de precisar de insulina o tempo inteiro. E aí isso vale até para o tipo 1. Então, para vocês verem a importância do que a gente está fazendo, a gente precisa primeiro entender o raciocínio, tá? É muito importante entender que o papel do jejum no diabetes tipo 2 é importantíssimo, porque para uma resistência insulínica severa, às vezes, só restringir o que você come, mas ainda comer várias vezes ao dia, pode levar mais tempo ainda para você chegar onde você quer. E antes de chegar onde você quer, você pode desanimar achando que a dieta de restrição de carboidratos não funciona para você. Não, pessoal, porque dependendo do grau de resistência insulínica, ela é terapêutica. Só que você demora para ter resultado e larga antes de aparecer os resultados. Então, é por isso que, primeiro, você precisa ter informação, depois você precisa confiar no método. Se você é do tipo que jejua bem, ótimo, comece por aí. Se você é do tipo que está com tanta fome que não consegue se imaginar fazendo jejum, comece pela dieta de baixo carboidrato. Tem vários tipos de dose, então você pode desde fazer cetogênico até reduzir um pouco. Reduzir um pouco já ajuda. Importante que você saiba isso, porque infelizmente no nosso meio também de low carb, jejum intermitente, muito se fala sobre só o perfeito, e aí a pessoa que está no começo desanima de tão difícil que ela enxerga um Monte Everest para escalar, aí ela fala, quer saber, eu vou ficar no sofá. Agora, se você falar, olha, comece por onde você consegue. O que é mais fácil para você? Você consegue pular, atrasar a refeição? Então, não estou falando aqui de fazer jejum de 48 horas, que é ótimo, é terapêutico, eu aplico também. Agora, eu estou falando aqui de pacientes que começaram comigo atrasando 2 horas do café da manhã e hoje usam só metformina para controlar o diabetes. Ou estão quase lá tirando a metformina, ou estão sem nada. E eles começaram fazendo jejum de 7 dias? Não. Eles começaram por onde eles conseguiam. Uns começam pela dieta, outros começam pelo jejum, uns nunca vão jejuar. Vão sempre ficar com café da manhã, almoço e jantar, mas fazem uma dieta perfeita. Outros jejuam muito bem, escorregam, mas jejuam bem e fazem 90% de escolhas saudáveis em relação à alimentação. A gente tem que enxergar o jejum como uma ótima ponte para começar já com alguma coisa que vai fazer efeito e vai te animar para se manter. Porque essa ideia do perfeito também dificulta demais as pessoas a darem o primeiro passo. E como o carboidrato vicia e assim, em todos os lugares você encontra e todas as pessoas à sua volta já programaram a própria rotina para se alimentar o tempo inteiro, ficar sem eles às vezes parece tão ameaçador que começar pelo jejum pode ser uma estratégia mais fácil do que começar tentando eliminar todos eles. Não que você não vá ter que eliminar, porque a gente não consegue viver jejuando pro resto da vida. Quando a gente jejua, a gente precisa da intermitência dele para conseguir os benefícios de saúde. Tanto que é legal usar o termo jejum intermitente. Os benefícios não vêm de um jejum. Porque aí, se fosse assim, todos os diabéticos fariam um jejum de 7 dias e voltavam a comer pão. Não adianta. A gente precisa da intermitência. Alternar estados de jejum com estado alimentado, mas a gente precisa desentortar essa colher. Eu sempre digo que o diabetes tipo 2 pensa que a sua colher está muito torta para um lado. Você ficou anos sem pular a refeição, anos comendo açúcar sem parar, seja na forma do açúcar de mesa, seja na forma do pão. Mas você comeu abusivamente. Você provavelmente ficou viciado em algum grau nesse tipo de alimento. Então, o negócio de desentortar a colher vai ser uma estratégia difícil, que você precisa começar de onde você consegue. Mas precisa começar logo. Por quê? Porque quanto mais tempo com a doença, mais difícil é da gente ter o resultado perfeito, que é reverter completamente a doença. Mas anima demais saber que você pode pelo menos reduzir de 4 para 2 medicações. Isso já é um ganho gigante, sabendo que você está ficando mais saudável nesse caminho. Então a gente precisa entender que não precisa ser perfeito. A gente consegue resposta com pequenos ajustes dos nossos hábitos. E conforme a gente vai ganhando gosto
por ir ajustando, a gente vai ficando melhor a cada dia, mas você não precisa começar perfeito. Você pode começar aos poucos. E aí o jejum é uma porta de entrada simples, fácil, que qualquer pessoa entende, porque é não comer. Acabaram de me perguntar aqui se o meu chá tinha açúcar. Não. Ele não tem açúcar e ele não tem adoçante. O objetivo de ficar em jejum é não dar trabalho para o seu pâncreas. Então, daí, não faz sentido você colocar nenhum alimento, nenhum aditivo nas suas bebidas para causar esse aumento de insulina aí. Por isso que no jejum, que a gente diz modificado, os líquidos que não têm açúcar estão liberados. Então, você pode beber água, você deve beber água e se hidratar, porque o efeito colateral mais importante é a desidratação e a falta de sal. Então, você não só pode, como deve se hidratar, você pode tomar chá, você pode tomar café, desde que não tenha que colocar açúcar nele. Se você é dependente de açúcar a ponto de não ficar sem conseguir beber nem o café, nesse meio tempo, sem açúcar, fique sem o café, porque o objetivo principal é parar de estimular o seu pâncreas a fabricar insulina o tempo inteiro. Ele é um pâncreas histérico no momento. Seu objetivo é ensinar o seu pâncreas que ele pode liberar menos insulina a cada refeição. Mas para isso você vai ter que ajudar ele dando um descanso. Não só parando de comer tantas vezes ao dia, como no momento de comer, diminuir o que você não está tolerando no momento. E isso é o carboidrato. Sim. E assim, eu acredito que o maior medo das pessoas, quando pensam em jejum, como eu falei bem no começo antes de você chegar, é que é fome. É terrível, é coisa ruim, é coisa negativa. Né? Então, eles geralmente associam o jejum à fome. Sendo que não precisa sentir fome. Né? Quando a gente fala, não dá para sentir fome, a pessoa, não, é impossível fazer jejum sem sentir fome. Mas a gente sabe que, a partir do momento que tem uma alimentação que é baixa em carbo, né? Que tem bastante proteína, que tem gordura, que tem bastante vegetais, que baixa amido, a gente sabe que a gente fica nutrido, e o corpo ele não fica com essa gana de estar querendo comer toda hora. Naturalmente a gente espaça mais as refeições devido à saciedade. E aí quando vai para o jejum e que faz a refeição à noite, bem caprichada, né? De proteína, com praticamente zero carbo, as pessoas mandam para mim, nossa, Ilândia, incrível, eu não estou sentindo fome. Então isso é muito interessante. Então é só uma observação que dá para fazer jejum sem fome, mas com alimentação baixa em carboidrato, porque se você vai comer carboidrato, você vai ficar morrendo de fome, né? Porque é natural, né? Tem um pico glicêmico que baixa muito rápido. Então, comer açúcar, daqui a pouco você já está com fome de novo. Então, eu queria que você me explicasse, acho que vai ser o último item, infelizmente, né? A gente não vai dar nem para falar de emagrecimento, porque senão a gente vai passar a tarde toda, eu acho ótimo, mas eu sei que cada um tem suas coisas para fazer. Mas, assim, muitas pessoas querem fazer jejum, se beneficiar do jejum, mas não querem emagrecer. Por exemplo, não quer mais emagrecer muito por causa da diabetes. Como que a gente faria para que a pessoa fizesse jejum, mas que não emagrecesse? Então, aí é importante ter um acompanhamento mesmo, porque um dos principais efeitos do jejum é justamente emagrecer, né? Para os pacientes diabéticos que ainda são resistentes à insulina, a gente precisa avaliar gordura visceral, então tem formas de fazer DEXA para medir a gordura visceral. A gente precisa diminuir a quantidade de horas semanal, a gente precisa compensar com a alimentação também. Então, usar o jejum sem querer emagrecimento é um pouco mais delicado, você precisa de uma estratégia de assim, diminuir ou as suas horas diárias, se você fizer janela restrita, ou diminuir a frequência dos jejuns prolongados para diminuir esse impacto no emagrecimento. E é importante também, sempre falando de peso ideal, usar a balança como um parâmetro para dizer se você chegou no peso ideal ou não, é um parâmetro péssimo, porque a gente precisa... existem muitas pessoas que têm baixa massa magra e estão com peso normal, porque elas têm mais gordura visceral e menos músculos. E isso passa batido na balança comum. A gente precisa ter métodos de composição corporal para avaliar isso melhor. Então, eu gosto bastante do DEXA para os pacientes que eu faço com telemedicina. E DEXA não precisa fazer sempre, né? De densitometria de composição corporal. Ou a gente usa a bioimpedância mesmo,
com a balança para ver a composição de massa magra e massa gorda. A gente precisa saber diferenciar isso para fazer com segurança a prescrição ou a deprescrição de jejum. E cintura, né? Cintura é uma medida muito importante também, porque tem gente que tem IMC normal e tem uma cintura acima de 88 para mulher, 102 para homem, ou dividindo a cintura pela altura, uma proporção maior de meio, aí essa pessoa tem um acúmulo de gordura na região abdominal, mesmo estando com peso normal. Então, é importante também pensar que, às vezes, você está com essa composição ruim, precisando ganhar músculo, precisando ainda perder gordura e melhorar a sua resistência insulínica. Então, nesse caso, o jejum ainda é prescrito, porém, precisa de um acompanhamento mais de perto, né? Não dá para também só usar a informação genérica que a gente fornece nesse tipo de veículo que a gente faz aqui. Então, agora eu vou aqui para os comentários. A Sandra falou, esse risco frente à Covid me assusta bastante. O Leonardo falou, que mulher, essa Maíra Soliani, linda, inteligente, empática. Obrigada. Concordo. Tem o menor mimimi e medo de enfrentar o sistema. Oi, Leonardo. Obrigada. A Sandra, não tendo tireoide, abre outra portinha do Covid, no caso? Ah, não. Nada que eu saiba de tireoide. A gente sabe das doenças metabólicas, né? Sim. A Badia está aqui, olha, a paciente que começou a usar o jejum e está melhorando a diabetes dela impressionantemente. A Badia fez meu curso e é minha paciente. Está aqui falando, a Rose também está aqui. Então, tem vários pacientes que estão aqui para mostrar. A gente, às vezes, começa com a fome infinita e, aos poucos, a gente vai diminuindo essa fome infinita em caps lock e transforma em fome em letra minúscula. A gente continua sentindo fome no jejum, mas ela passa. A gente vê que ela é um estímulo que não é contínuo e nem progressivo. Ela vem, atinge um pico e vai embora. A hora que eu cheguei nessa live, eu estava com fome. Agora eu tenho um paciente para atender, vou atender a tarde toda. Naquela hora eu estava com fome. O que eu fiz? Chá sem açúcar, tomei. Então, isso é algo que, assim, a fome é domável e a gente precisa enxergar ela com mais naturalidade. Porque com estratégias inteligentes, você pode reverter até o diabetes tipo 2 praticando jejum intermitente. Então, é tudo uma questão de mindset. Isso eu trabalho bastante no meu curso, que chama Meu Jejum. Lembrando que para diabéticos, o meu curso não substitui atendimento médico, porque para começar o meu curso você precisa ajustar suas medicações, tá? Inclusive eu tenho até dessa turma nova, eu atendi 2 pacientes antes de começarem o curso para poderem fazer o curso com segurança. Então, apesar de ser um curso que quem não tem diabetes poder fazer para emagrecimento, para testar, fazer o que quiser, quem precisar para tratar o diabetes precisa de um médico para ajustar a medicação para começar, tá bom? Eu vou pular algumas e vou pegar as mais que dá para todo mundo, né? Porque você eu vou precisar me despedir de vocês assim agora. Eu vou precisar me despedir de vocês porque eu tenho meu consultório começou agora. Eu não consigo ficar mais com as perguntas, pessoal. Desculpa. Gente, faça um print e faça um print e marca a gente, tá? Para poder divulgar mais essa live. E eu vou fazer só um print, tá? Mas pra gente poder sorrir e fazer a capa. Pronto. Super obrigada, tá? Muito sucesso. Nossa, que a gente possa cada vez mais alcançar mais pessoas para que elas possam ficar bem, tá bom? Obrigada, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada pelo convite e que a gente tenha muitas nutricionistas como você com essa visão para começar a resolver o problema desse Brasilzão. Tá, valeu, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.